Em artigo publicado no Brasil 247, a jornalista Hildegard Anjo fala que as relações de Deltan Dallagnol com Sérgio Moro ficaram estremecidas. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a própria Hildegard Anjo, também conhecida como Hilde Anjo, que vai falar aí desta apuração, deste artigo. Lembrando, Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, procurador, enfim, tido como a República do Paraná. Hildegard, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer meu estar com vocês, companheiros. Maravilha. Hildegard, quem leu o teu artigo no 247 ficou se perguntando, nossa, mas como ela, a nossa colega jornalista, para quem é jornalista especificamente, conseguiu fazer essa apuração, os detalhes dela, porque ela traz momentos distintos aí, que lembra a história da Operação Lava Jato, do então juiz Sérgio Moro e Deltan, que eram muito próximos. E agora você fala que esta relação está estremecida. Fala pra gente. Você sabe, houve um colunista brasileiro que cunhou uma frase que é muito conhecida, que em sociedade tudo se sabe. E na política também tudo se sabe. E a gente tem que preservar as fontes, mas o fato pode ser atestado. O Dallagnol ficou bem ressabiado em ver que o seu nome foi citado numa conversa gravada pelo Tacla Duran, que é daqueles áudios e vídeos apresentados pelo Tacla Duran, do Moro com Zucoloto, em que o Moro, depois deles discutirem aquele assunto das denúncias do Tacla Duran, o Moro falou: temos que levar isto ao Deltan Dallagnol, ele precisa ficar sabendo disso. Então, o Deltan diz, segundo ele, que ele foi colocado ali como Pilatos no credo, e agora ele estava também incluído nessa investigação, né, nesse inquérito, no inquérito. E isso o deixou muito descontente com seu ex-parceiro, ou comparsa, ou como vocês preferirem chamar. É isso que eu sei. Dia, hora, telefone, eu não sei. Mas já sabe Mas você bastante sabe coisa. que a gente constrói uma carreira em cima, muitas vezes, quem faz colunismo, eu fiz isso muitos anos, em cima das fontes. E a gente depura essas fontes. Existem as confiáveis e as não confiáveis, né? Então é isso que firma, digamos, o conceito de um jornalista, que lida com fontes. E agora, falando um pouco desses meandros dessas relações, nós temos, nessa última semana que passou, também um novo adiamento do depoimento do Tacla Duran, um outro depoimento que estava marcado para terça-feira, mas foi adiado mais uma vez. Ele que não está no Brasil e está com medo de vir ao Brasil, inclusive pela possibilidade de ser preso e nessa relação dessa possibilidade dele ser preso tem uma relação também com o ex-juiz Sérgio Moro, com o ex-promotor Dallagnol. Gostaria que você pudesse explicar essa relação e o que Tacla Duran tem a ver com tudo isso. Você sabe de uma coisa? Eu acho que o principal e o que deve ser colocado em pauta é a instabilidade que é criada em torno deste governo pelas milícias bolsonaristas, milícias políticas bolsonaristas e pela grande mídia. Eles criam esse clima de insatisfação, de instabilidade, praticamente cultivam na mente dos brasileiros de que o governo não está dando certo, de que o governo é ruim, de que o governo vai sofrer um golpe. E isso é diuturnamente, é uma ação implacável. Então, não há como conciliar
com essa mídia corporativa e não há como conciliar com os egressos do governo do Bolsonaro ou com os antigos aliados de Bolsonaro, porque não existe conciliação. Desde o início da República, a gente veio sofrendo golpes e ataques, tudo inspirado num fictício comunismo. Usa-se desse inimigo fantasma, como um argumento para capturar as mentes, amedrontar os brasileiros e promover golpes e desestabilizar governos. Isso nós temos visto continuamente. Então, eu acho que o Lula ele tem que assumir isso. Assumir que esta mídia corporativa não vai lhe dar colher de chá, não vai lhe dar trégua, porque se ele não fizer o que ela deseja, que é priorizar os interesses do mercado financeiro e não do povo brasileiro, e não do Brasil, e não da democracia, eles vão atuar insistentemente, continuadamente, para desestabilizar o governo Lula, aliados à extrema-direita, aliados a quem for. E hoje você acessa os TikToks, os memes, chamando Lula de ladrão, se multiplicam como peixinhos no mar. É impressionante. E o Ministério Público Federal, que nada faz. Você pode ofender, hoje, você pode ofender desta forma e criar um conceito mentiroso em torno da pessoa que significa o Estado democrático, respaldado por votos. Não pode. Então, toda essa estrutura tem que ser desmontada. Então, eu, se fosse o Tacla Duran, também não viria. Eu não viria, enquanto eu não sentisse que a nossa democracia está respaldada por toda a estrutura do Estado Democrático de Direito e que eles não têm possibilidade de tirar o Lula como eles pretendem, caso ele não faça tudo o que eles querem. Não foram eles que foram eleitos. Eles foram eleitos à revelia dos seus desejos. O Lula. O Lula foi eleito à revelia dos desejos dessa direita inescrupulosa. É isso que eu acho. Agora, Hildegarde, o que chama a atenção também, ainda no caso do ex-juiz Sérgio Moro, hoje parlamentar, e do Deltan Dallagnol, é que quando era juiz, quando surgiram as relações, o depoimento do Tacla Duran, esbravejou, falou que reclamou que não foi ouvido. Mas esse processo legal que ele tanto reclamou quando do depoimento do Tacla Duran veio à tona e foi divulgado, na Operação Lava Jato ele esqueceu-se de cumprir exatamente isso que ele reclama agora lá atrás no passado, né? E não só ele, como o próprio Deltan Dallagnol. Você sabe que isso não é surpresa, né? Para mim, eles são mistificadores. É uma dupla, o gordo e o magro. Eles são mistificadores. Eles são criadores de versão e não de fato. Eles não têm prova, eles têm convicção. Então, eles estão no papel deles. O discurso vai mudar de acordo com a conveniência, como o discurso do Moro muda continuamente e as suas posições políticas de acordo com a conveniência do momento ou do que lhes satisfaça mais. Então, o que eles fazem, falam, ou dizem, ou argumentam, eu nem entendi como é que eles foram. Foi em cima da mentira que eles foram eleitos, dessas mentiras, em terreno que não é um terreno sólido, é uma areia movediça que vai enterrá-los, que vai sugá-los, porque eles não têm nenhum argumento consistente. Todo momento o argumento deles se transforma. É isso.
Agora, no artigo da senhora, a senhora menciona também o agora ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, sobre os últimos dias dele como nesse posto de ministro, e eu gostaria de ouvi-la sobre isso, ouvi-la sobre qual foi a atividade dele nesses últimos dias como ministro do STF em relação ao processo de Tacla Duran, né, que envolve Tacla Duran e Sérgio Moro. Eu acho que ele é um Lewandowski, que foi um ministro do Supremo, que honrou a sua toga e que realmente fez um trabalho respeitável no Supremo Tribunal Federal e concluiu com chave de ouro. Ele concluiu deixando elementos, criando uma situação de que tudo isso sobre a Lava Jato se esclareça, porque a Lava Jato foi uma mentira. Então, são muitas mentiras que nós temos para esclarecer, né? E até, por exemplo, eu, pessoalmente, até hoje acho que o Brasil merece detalhamentos, explicações, apesar da justiça já ter se colocado e decisão judicial não se discute, mas sobre a facada do Bolsonaro. Acho que a população brasileira, porque quando há dúvida, o interesse de esclarecer a dúvida é da própria pessoa, é do próprio Bolsonaro, não é com palavrões, com agressões, como ontem fez seu filho Eduardo, lá no Congresso, na Câmara Federal, que você argumenta. Não, acho que tem que haver sobriedade, bom senso. E por que até hoje o esfaqueador, o suposto, ou o confirmado esfaqueador, do meu íntimo, eu considero, vocês não precisam considerar, isso é a minha opinião. Por que ele, até hoje, não foi ouvido, nunca falou à imprensa? Por quê? Por que ele foi completamente isolado, não podendo nem receber advogados durante anos? Que regra, que exceções são essas? Nem o Lee Oswald, dos Estados Unidos, teve esse tipo de aprisionamento mudo. Então, eu acho que isso tem que ser esclarecido para não haver dúvidas, para não restar dúvidas sobre nada. Agora, quando você fala, Edgard, da falta de civilidade desses políticos de extrema-direita, de não respeitar o diferente, de não saber dialogar, e aí o único artifício é gritaria, xingamento, pregação de ódio, de violência. Que mundo que a gente vem vivendo nos últimos 5, 6 anos, né? Com tanto ódio, com tanta perversidade no que diz respeito ao tratar o diferente. Como é que é para você conviver com tudo isso? Você que é um jornalista experiente, Edgard. Olha, eu acho que nós é que estamos no Brasil irreal. Eles criaram este Brasil real, que é um Brasil virtual. Entra no TikTok. Veja a quantidade de memes e paródias que eles fazem. Eles criaram outro... E que é um Brasil muito mais atraente, porque eles criam isso com muita competência e com muito domínio daquele universo virtual. Na verdade, nós somos um país em que as gerações jovens foram se sucedendo, sem história, sem memória, são gerações de poucas letras, de pouco interesse sobre o passado vivido pelo Brasil, pelo povo brasileiro, e sem apego ao país, sem apego àquele negócio do complexo de vira-lata. É um fato, ele é cultivado. Isso também é um projeto. Isso também é um projeto que interessa ao domínio do Brasil, ao domínio das mentes. Então, é esse Brasil que prepondera. É o Brasil falso, o Brasil da mentira, o Brasil que leva o brasileiro a
punição perpétua de ser um subdesenvolvido, de ser um pobre, de quando escolhe uma profissão ou uma atividade, não escolhe por sua vocação ou talento, escolhe porque aquela atividade, aquele bico, aquela função vai lhe proporcionar sobreviver. E isso também é uma forma de tortura, de sacrifício que se estabelece com o povo brasileiro. Nós queremos um Brasil dentro daqueles padrões que o brasileiro merece ter. É isso. Hildegard, para encerrar aqui nossa conversa, gostaria de ouvir a senhora sobre há processos no STF que podem retirar o mandato de Dallagnol, porque são processos aí que o retirariam dessa condição de deputado federal. Diante desse cenário que a senhora coloca, qual que é a expectativa da senhora sobre esses processos? O que a gente pode esperar? Eu espero que o STF faça o seu serviço bem feito, porque vocês viram que na época da Lava Jato e mesmo na época do Mensalão, que eu chamo de mentirão, o STF pisou na bola. O STF tomou decisões baseadas em, como disse aquela ministra, a nomenclatura, não tenho provas, mas a nomenclatura me permite, né? Nomenclatura legal. Então eu quero que o STF agora saia dessa espiral que aprisionou o Brasil durante tanto tempo, num oceano de erros e mistificações, retrocesso, desmonte, destruição, e haja que ele volte a ser o grande STF. Perfeito, conversamos com a jornalista Hildegard Angel. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço a vocês esse convite, esses momentos aqui passados com vocês. Abraço. Abraço.